O que aconteceu com o submarino? Submersível, nome técnico do equipamento é submersível Titan. Submersível Titan, ele estava descendo. Qual a situação que foi apurada até agora? Informações mais atualizadas. O submersível Titan estava descendo, estava submergindo, tá? E ele estava submergindo. Já eu vou falar o tempo que ele estava, em que instante que implodiu, tudo isso daí, coletei todas essas informações. Mas o que acontece com a implosão? Uma situação similar ao que a gente vai ver aqui com a garrafa PET. A garrafa PET fechada, tá, com a tampinha, o ar ali dentro, ela cheia, né? E o mergulhador vai mergulhar a uma profundidade ali pequena, de alguns metros. Olha o efeito da implosão. Foi isso que aconteceu com o submersível. Algo similar a isso daí aconteceu com o submersível. Vamos já mostrar os detalhes. Depois desse vídeo aqui, vamos observar o vídeo aqui. Reparem que à medida que vai descendo, a pressão externa vai ficando maior que a pressão interna e vai começando a amassar a garrafa PET, está vendo? Isso é o fenômeno da implosão que ocorreu com o submersível Titan, que estava próximo ao Titanic. Olha aí a situação. Tem uma parte aqui da imagem aqui que eu vou pausar para mostrar em detalhes para vocês, ó. Aí, ó, subindo, ó. Repara, ó, como tá bem amassado. Vamos ver aqui com mais detalhe um pouquinho melhor. Ó, tá vendo? Ela bem amassada, muito amassada. Porque tá numa profundidade de alguns metros, e aí a pressão externa sendo maior que a pressão interna da garrafa PET vai amassando. Foi o que aconteceu com o submersível. Como foi? Vou mostrar já os detalhes, tá? Informações quentíssimas coletadas hoje. Aqui, ó, essa aqui dá para ver bem essa imagem. Olha só a espessura, como está achatada a garrafa PET. Tudo isso por causa da pressão externa, pressionando ali a garrafa PET. Tá vendo? E aí tá subindo. Olha só. Olha como é impressionante esse efeito. E voltou a situação normal, tá vendo? Muito interessante, muito impressionante isso daí. Agora a gente vai ver um vídeo, gente, muito legal. Esse vídeo eu já havia mostrado outra vez, mas eu coloquei detalhes a mais aqui, fiz os cálculos, coloquei os cálculos e agora a gente vai ver tudo calculado. Eu vou explicar em detalhes a situação do submersível, tá? Vamos lá, vamos pegar esse videozinho aqui que mostra uma simulação muito interessante. Eu vou aproveitar essa simulação para explicar a questão do acidente, tá? Mais detalhes, informações mais detalhadas sobre o acidente tal, estão na outra live e nos cortes da outra live, que eu coloquei nos melhores momentos da outra live, que está no canal, tá bom? Mas agora eu vou colocar de forma resumida, que a gente tem muita informação para passar hoje, então a gente vai colocar aqui de uma forma um pouquinho mais resumida, tá bom, gente? Então, aqui temos uma simulação. Então, gente, aqui temos uma simulação do que aconteceu com o submersível Titan, que implodiu próximo aos destroços do Titanic. Ele fazia esse passeio turístico, cobrava 250 mil dólares, 250 mil dólares para o pessoal descer. Aqui entrou aqui na live aqui a Cristiane. Obrigado pela presença, Cristiane. Vou exibir aqui o comentário aqui da Cristiane. Boa tarde, boa tarde. Obrigado aí. Valeu. Então, tem também a presença aqui do Bruno. Bruno Patrício, valeu. Obrigado pela presença, Bruno. Valeu. Ele comentando aqui a respeito do som, tá legal.
Ficou melhor assim, beleza. Elogiando aqui que a gente mudou aqui a situação aqui do layout aqui da apresentação. Valeu, Bruno, pelo feedback. Bom, gente, então é isso aí. Vamos começar a ver a simulação aqui. O que aconteceu com o submersível Titan, tá bom? O título desse vídeo é a busca pelo submarino, mas já foi encontrado, tá? Um robô conseguiu imagens do submersível Titan e os técnicos, os engenheiros, os especialistas não tiveram a menor dúvida de que se tratava, e a própria empresa OceanGate já deu a nota oficial, dando os pêsames pelo acidente. Tudo isso daí a gente vai ver com detalhes e mais notícias mais novas. O ex-funcionário da empresa que alertou sobre os riscos da implosão foi demitido e processado pela OceanGate. Vamos lá, vamos à situação do acidente. Daqui a pouquinho a gente vê essa situação do ex-funcionário. Vamos lá. A localização dos destroços do Titanic, olha só, na costa dos Estados Unidos, no Oceano Atlântico, tá vendo? Bem longe da costa, bem em alto mar, tá? A uma profundidade de 3.800 metros. Nesse ponto aí, onde está indicado com o X, tá bom? Onde está indicado com o X. Nesse ponto aí, indicado com o X, é que estão os destroços do Titanic. E o submersível Titan, que afundou no domingo, dia 18, tem uma semana que ele implodiu, tá bem próximo desse ponto X aí, tá bom? Vamos continuar vendo. A embarcação pertence à empresa OceanGate Expeditions e que faz viagens frequentes ao local do naufrágio. Então, faz viagens frequentes ao local do naufrágio. E esse submersível Titan que implodiu, já havia o alerta dos riscos. E aí vocês vejam que tem um navio, tá? O navio de apoio a essa viagem é o navio Polar Prince. O navio Polar Prince, digamos assim, se posicionou naquele ponto ali que vimos no mapa, o navio Polar Prince, e soltou o submersível Titan. E aí o submersível Titan começou a sua viagem, tá bom? Isso no dia 18 de junho, domingo passado. E aí a função do submersível é justamente ir afundando, né, de modo controlado, com toda a tecnologia, e ele foi afundando para chegar próximo aos destroços do Titanic, que estava ali embaixo, tá bom? Ele foi descendo. Aí a gente está vendo aí o que acontece em cada ponto da profundidade, tá? O que tinha. A uma profundidade de cerca de, vou mostrar ali, 800 e poucos metros, 830 metros, espécies que tem ali baleia, 1.000 metros, a gente tem ali lula colossal a 2.000 metros, habitam lulas colossais e animais marinhos que habitam grandes profundidades, a 3.000 metros. Então esse peixe aí, a 3.000 metros, aqui na simulação mostra o peixe diabo negro a 3.000 metros. Só que eu pesquisei mais profundamente sobre esse peixe, diabo negro, que existe a 3.000 metros. Na verdade, ele consegue chegar até 7.000 metros de profundidade. Então, tinha vida marinha próximo aos destroços do Titanic. Alguns animais sinistros, como esse diabo negro. Essa situação da vida marinha
a 3.800 metros, onde está no fundo do mar, onde está o Titanic, o grande navio. Então, esse diabo negro, ele sobrevive a até 7.000 metros de profundidade e existia ali naquela região, tá bom? Vamos continuar a descida. Em 3.000 metros não foi quando ele implodiu ainda, tá? Vou mostrar para vocês em que altura que ele implodiu, tá bom? Foi aqui, nesse ponto aqui que ocorreu a implosão, tá bom? E aí a gente pode ver a lei de Stevin. Vou mostrar para vocês rapidamente o cálculo que eu fiz para determinar a pressão que existia ali naquele ponto na hora que ocorreu a implosão, tá bom? A pressão que existia ali na hora que ocorreu a implosão, tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês. Primeiro aí tem a lei de Stevin, diz o quê? O que mostra essas letras aí? Vou ensinar para vocês rapidinho com uma equação bem simples aqui, tá bom, gente? Para você poder calcular essa pressão. A pressão que estava ali no submersivo Titã quando ele implodiu. A pressão que estava agindo sobre o submersível. A pressão na profundidade, qual era a profundidade que ele estava? Ele estava na profundidade, com certeza, entre 3.500 e 3.800 metros. Então, o submersivo Titã ele estava na profundidade entre 3.500 e 3.800 metros. Então, estava nessa faixa aí. Então, foi na hora que ele implodiu entre 3.500 metros de profundidade e 3.800 metros de profundidade. Qual era a pressão nesse ponto? Como é que a gente pode calcular isso? Sabendo essa margem aí de erro, né, eu posso fazer o cálculo para 3.500 metros e fazer o cálculo para 3.800 metros. Então, o que vai nessa conta aí para a gente calcular a pressão que estava exercendo sobre o submersivo Titã na hora que ele implodiu? O que significa a implosão? Vou mostrar para vocês o que significa a implosão. A gente mostrou isso no outro vídeo. A implosão significa o seguinte, tá, gente? A implosão significa o seguinte. Vamos supor que aqui é o submersivo... Vamos supor que aqui é o submersivo Titã, tá bom, gente? Esse aqui é o submersivo Titã, tá bom? O submersivo Titã, ele estava na profundidade de 3.500 metros até, no máximo, 3.800 metros, que era a profundidade do fundo do mar ali, tá bom? Do chão, digamos assim, do fundo do mar, tá? Então, o submersivo Titã, ele estava nessa profundidade, entre 3.500 e 3.800 metros, provavelmente mais próximo ali do 3.500, tá? Então, quando ele estava ali, ocorreu a implosão. O que pode ter acontecido? Uma das possibilidades. Ele pode ter implodido dessa forma aqui, ó. Uma implosão no casco, uma lesão, um dano no casco do Titã, ele implodiu e ficou mais ou menos desse jeito aqui, ó. Ferro retorcido, totalmente retorcido, e os corpos das vítimas estão dentro dessa estrutura metálica, tá? Ficaram ali, vão ficar para sempre, que a Marinha já decretou que não tem condições de resgatar os corpos. Então, a Marinha Americana. Então, é isso daí que aconteceu na situação 1, na probabilidade 1, que foi o casco romper. A probabilidade 2 é a seguinte: o casco não rompeu totalmente, o vidro da escotilha rompeu. E aí a água entrou imediatamente dentro do submersível Titã, a pressão subiu a essa quantidade absurda e as pessoas morreram também de forma instantânea. Nas duas situações foi morte instantânea. Morte instantânea. Nas duas situações, nos dois cenários,
morte instantânea. Mas no segundo cenário, a estrutura metálica não se deformou tanto, porque quando quebra a escotilha, a escotilha transparente, que era para eles poderem visualizar, tirar foto e tal, do Titanic, dos destroços do Titanic, quando quebra essa estrutura, aí a água entra imediatamente e não chega a deformar muito a estrutura metálica. Então, ele vai ter alguma deformação, mas bem menos do que nessa situação aqui, ó, de ser migalhado. Então, é possível que simplesmente a pressão pressionou as vítimas e eles morreram instantaneamente nas duas situações, morte instantânea. E aí, uma vez que entrou água ali no submersível, ele afunda, vai direto para o fundo, tá bom? Ele foi direto para o fundo, foi encontrado no fundo do mar, a 3.800 metros. Aqui, distância do Titanic, a distância exatamente de... Deixa eu anotar essa distância aqui. 488 metros da proa do Titanic, tá bom? A 488 metros da proa do Titanic. Então, aí a gente faz a conta, ó. Coloca ali a pressão atmosférica, que é 100 mil pascal, ou uma atmosfera, 1 atm. Uma pressão atmosférica, que é a pressão que a gente está, que eu estou aqui respirando, a pressão atmosférica, é 100 mil pascais, 100 mil pascais, tá bom? Ou uma atmosfera. Usa essa unidade, uma atmosfera, 1 atm, tá bom? Essa unidade é muito usada na física, tá? Então, na pressão de 1 atm é o P0, pressão atmosférica. É a pressão da superfície, tá? Do lado onde começa a superfície do mar, tá? Onde os navios trafegam ali, na superfície, tá? Então, a pressão atmosférica é essa, 100 mil pascals. A densidade, a massa específica da água, vou arredondar aqui para 1.000 quilogramas por metro cúbico. A massa específica da água, 1.000 quilogramas por metro cúbico. A densidade da água, chamei de D, a letrinha minúscula D, tá bom? Densidade da água, a letra D, 1.000 quilogramas por metro cúbico. E o H maiúsculo, o H grandão, é a altura. Essa altura que a gente tem certeza hoje que estava entre 3.500 e 3.800 metros. Coloca todas essas expressões, esses números na fórmula, faz a conta, eu fiz a conta para vocês, depois vocês podem conferir como exercício de física. O resultado dá entre 35,1 milhões até 38,1 milhões de pascal. Essa é a pressão que estava submetido a ele. O que significa o quê? De 351 a 381 atmosferas, tá? De 351 a 381 atmosferas, tá bom? Essa era a pressão que estava sendo submetido o submersível Titã quando ele implodiu. As duas únicas possibilidades são dano no casco, um dano, micro dano no casco que provocou a implosão, ou um dano na escotilha. E aí a escotilha também implodiu, mas só que foi uma implosão mais suave. A água entrou imediatamente dentro do submersível, a pressão de 35,1 milhões de pascals ou 38,1 milhões de pascal, nessa faixa aí. Essa pressão terrível esmigalhou, estraçalhou os tripulantes, os cinco tripulantes do submersivo Titã, tá bom? E aí ocorreu essa tragédia, infelizmente, tá bom? Então é isso daí, ó, de 350 até 380 atmosferas. 350 a 380 vezes a pressão atmosférica quando implodiu. E os destroços encontrados a 480 metros da proa do Titanic.